Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, falando da vitória do Flamengo sobre o Grêmio por 2-0. O Mengão amassou o Grêmio, 2 gols do De Arrascaeta, que brilhou na partida. Chega mais, dá aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações, assim sempre você vai receber as informações do Flamengo. E coloca aí nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Piauí, Sergipe, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Tocantins. Coloca aí a sua cidade, o seu estado, pra gente saber onde tem torcedor ligado aqui no nosso canal. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Jogo Aberto, ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. Falar de Grêmio 0, Flamengo 2, Arrascaeta tava on fire, muito bem no jogo, e o Mengão virou líder do Campeonato Brasileiro e, além disso, comemora, porque voltou a jogar bem na Libertadores, deixou uma imagem ruim no Brasileirão, sobe. Com menos de 5 minutos de jogo, o Flamengo já recebeu um presente de boas-vindas na Arena. O desvio de Edenilson se transformou em uma assistência para Arrascaeta tirar de Volpi e fazer 1-0. Antes do intervalo, o tricolor reclamou de um pênalti quando a bola bateu na mão de Gerson dentro da área. O VAR analisou, mas nada foi marcado. A bola vem, ele tenta tirar o braço pra trás, tá? A bola vem, olha lá, a disputa é clara, e aí ele tenta tirar o braço, ó, pra trás, tá vendo, ó? Ou você acha que ele abre esse braço? Vai, momento a momento. Tem um desvio. Pra mim esse braço tá pra trás, tá? Tá protegido pelo corpo, inclusive. Mesmo ele abrindo aqui, ele tá jogando o braço pra trás, tá vendo? Ele não... Seguimos, tá? Ele tá com o braço pra trás, o braço tá atrás da linha do corpo. A bola vem do defensor saindo pra área. Começamos com um golpe muito duro. Começamos com um golpe muito duro. Começamos tomando gol e isso nos prejudicou. Não golpeou. Depois teve o pênalti, que nos colocaria de novo no jogo, mas não foi marcado. Que não foi cobrado. No segundo tempo, Felipe Luiz chamou do banco Everton Cebolinha, que mais tarde atraiu a marcação de Gemerson e João Pedro para deixar Arrascaeta livre. O camisa 10 recebeu e escolheu como faria o 2-0. O Flamengo ampliava na Arena. O Grêmio quase descontou no final da partida, mas Rossi fez grande defesa. Depois da derrota, o normal é que o time perdesse a confiança, mas ao contrário do que se viu, desde o primeiro minuto os jogadores dominando bolas difíceis, tentando jogar, botar a bola no chão em todo momento e achando passes difíceis, os domínios sempre orientados, e isso realmente demonstra somente uma coisa: o nível dos jogadores, o nível dos atletas que estão hoje no Flamengo. O futebol sempre pressão. Futebol sempre tem pressão. O Flamengo não ganhou o jogo anterior e a torcida ficou irritada com o time. O Corinthians também não ganhou. O Grêmio está dentro da normalidade. Não há um time que ganhe todos os jogos. Não há um time hoje que haja ganhado todos os jogos. Se por um lado a vitória do Flamengo serviu para o rubro-negro esquecer a derrota para o Central Córdoba, por outro, do lado do Grêmio, mais uma vez o tricolor saiu de campo vaiado. A torcida gremista não aprovou a atuação da equipe e foi para casa sem nenhum ponto conquistado. Então, nesse momento, a gente entende que o trabalho está iniciando, a gente reforça que a gente está confiando no trabalho, a gente presencia o trabalho, não tem a possibilidade de mudança desse treinador. Não tem ironia, viu? Mas eu tô preocupada com o Grêmio. Preocupada com o Grêmio, que de repente vai querer descontar no Inter, tem clássico aí, né? Não na próxima, mas na outra rodada. E a gente vê o Flamengo, um time que deu uma resposta, porque perdeu em casa inesperadamente na Libertadores pro Central Córdoba e ganhou muito bem, Edu Dracena. Foi pra cima, desde os primeiros minutos já fez o placar, até agora é o gol mais rápido da competição deste ano. Renata, e até mesmo os torcedores do Grêmio, né, não tá acreditando também tanto assim na equipe, né? Você vê o estádio vazio, né? Em um jogo tão grande como é Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, né? Mas a gente vê que o Flamengo, a postura, né, dos jogadores, né? Você vê o Luiz Felipe como treinador. Quando ele tira o Gerson, que estava jogando muito bem,
né? E o Michael, ele coloca o Everton, Cebolinha e o Plata. E o time agride mais a equipe do Grêmio, e aí fica um time mais veloz. E aí você vê que os jogadores se entendem, né? E o Arrascaeta, eu vou falar um negócio pra você, quando ele quer jogar, quando ele tá bem fisicamente, ele desequilibra qualquer jogo e qualquer time que ele esteja. Já fez gol contra o Vitória, agora fez mais 2, é o artilheiro do campeonato junto com o Verratti do Vasco. Ronaldão, vamos à polêmica. Porque esse lance do Gerson já rodou a internet, já passou em todos os programas de televisão. E a gente precisa chegar numa conclusão. Porque eu tenho visto opiniões distintas. Alguns defendendo que deveria ter sido marcada a penalidade, outros falando que não. E eu quero começar com você. Neste lance específico, você marcaria pênalti? Então, eu marcaria porque o braço não está colado no corpo, né? Geralmente a gente vai aqui, começa a discutir quando a bola pega na perna, pega no braço, o braço está colado, não está um pouco mais avantajado aqui, ela pega, mas é sempre o mesmo jogador. Quando tem um lance desse, que o cara tá próximo, essa bola, eu tá com o braço aberto, é pênalti. E ele tenta juntar os braços de novo, né, Edu? Edu, você conhece bem ali essa área, né? Já trabalhou nessa região do campo por muito tempo. Você teria marcado esse pênalti? Renato, eu teria marcado esse pênalti, sim. Ele vai antes com a mão para trás, mas depois ele solta. Isso. E aí, quando ele solta, a bola realmente bate no braço dele. Eu marcaria pênalti. Né? É duro que em outros jogos vai ter o mesmo lance, a arbitragem vai apitar. Então, para você ver a interpretação de árbitros, né? São totalmente diferentes. Então, acho que assim, o braço está longe do corpo, é pênalti. Agora, se está colado, não. Então, há pouco tempo, Cecinho, tinha uma regra que se batesse numa outra parte do corpo e depois na mão, no braço, isso tiraria a penalidade. Essa regra já acabou, já faz mais de 1 ano e meio. E, então, pega, na verdade, no primeiro momento, eu acho que ela desvia, sim, no corpo do... E ele meio que tá assustado, mas ele está com os braços abertos. E aí, sim? Renata, e não é nem só a questão do toque também, né? A questão é que acaba beneficiando o Flamengo, principalmente o Gerson, porque a bola... é o Flamengo? A bola cai do lado dele. Se a bola se toca e a bola continua, é uma coisa e pode até tentar analisar de uma outra maneira, mas ele acaba sendo beneficiado com esse toque. Então, isso tira completamente os outros jogadores que possivelmente a bola poderia sobrar. A bola fica única, exclusivamente para ele. Eu daria pênalti sim, porque favoreceu o Flamengo aí. Se tivesse marcado o pênalti, convertido o pênalti, o Grêmio voltaria, entre aspas, para o jogo. O problema é que durante a partida, do início ao fim, o Flamengo foi muito superior, não apenas no placar, mas ele dominou as ações. Em algum momento tinha muita posse de bola, depois o Grêmio recuperou. No final acabou também com mais posse de bola. O Flamengo foi para cima e na casa do adversário, estava confortável por lá, Ronaldo. O Flamengo, ele tem por si só, né, essa forma de jogar, de independente do adversário, ir para cima, da forma que eles jogam, com as peças todas já revigoradas e instaladas na equipe do Flamengo. É uma equipe difícil de ser batida. Isso poderia até dar o pênalti, aí saiu o gol tudo, mas dificilmente seguraria o Flamengo da forma que joga. É cutucar a onça com a vara curta. Poderia ser. Ia ser uns 4-1. O Renato Gaúcho que conhecia o Flamengo de cabo a rabo, que tentava de todas as maneiras ganhar, e aí pega um treinador que a gente não vê um Grêmio competitivo. E eu falei a semana passada, o Grêmio é um dos candidatos a cair, viu? Porque esse time do Grêmio aí não vai assustar ninguém, não. E vai jogar com o Mirassol fora de casa a próxima. Pedreira. E o Flamengo recebe o Juventude, que tá bem na competição. Mais tranquilo, né? O Flamengo deu aquela apaziguada nos ânimos, porque já começa aquele burburinho, aquela reclamação, aquele estalar de língua, né? Que houve na quarta-feira, depois da derrota para o Central Córdoba. Aí a corneta já soa, enfim, muita coisa já questionando o Felipe Luiz, escalação disso, escalação daquilo, a Arrascaeta não jogou bem, etc. Aí ontem o Arrascaeta vai lá, faz 2 gols, chega a 3 no Campeonato Brasileiro, 2 fins de semana seguidos que ele consegue ajudar e bem o Flamengo, fez um golaço contra o Vitória e os 2 gols na partida de ontem, uma partida bem boa do Arrascaeta, 2-0, chega a liderança na terceira rodada, não quer dizer tanta coisa assim, mas o importante é estar lá em cima, estar no bolo, e agora o Flamengo tem 2 partidas em sequência no Maracanã. Uma não vai ser do seu mando contra o Vasco, mas quarta-feira é do seu mando, sim, contra o Juventude, 21h30. Então o Flamengo tem uma boa possibilidade aí de tentar somar mais 6 pontos e aí tentar, quem sabe, começar a se desgarrar
da turma ali mais da parte de baixo da tabela, digamos assim, para ficar no bolo bem lá em cima mesmo. Então é essa a expectativa. Conseguiu iniciar bem esse campeonato brasileiro, teve uma boa partida contra o Internacional, adversário difícil que vai lutar pelo título, empatou em casa e aí 2 jogos em sequência fora, 2 vitórias. Então agora dá uma acalmada nos ânimos, os jogadores se representaram pela manhã no Ninho do Urubu, aquele treinamento, amanhã à tarde a preparação contra o Juventude, porque não dá nem muito tempo, né? Agora é naquele esquema, vai regenerativo, aí recupera, faz um treinamentozinho, o Felipe ajusta algumas coisas e aí já vai para campo novamente. Talvez, vamos ver se o Felipe vai segurar alguns jogadores, vai fazer aquela questão de controle, os famosos potinhos, né, Bruno, Mari, para ver se de repente fica mais de olho, porque sábado tem jogo contra o Vasco, clássico dos milhões, no Maracanã. Pedro, obrigada, hein? A gente vai anotando todos os pontos que o Pedro levanta aqui, dessa sequência também do Flamengo, dos seus personagens. Agradeço também ao Gustavo Berton, né, que trouxe as informações do Grêmio. E a gente já coloca o homem, né? Arrascaeta contra o Grêmio. 86 minutos, 2 gols, 2 finalizações no alvo, né? Marca os 2 gols, com 4 ações na área rival, também dribles completados, não foram muitos, mas suficientes para colocá-lo na primeira colocação, e a nota no Bola de Prata foi o melhor da rodada com a nota 8.28. Notão, hein? Muita coisa. Eu tava brincando com o Jailson que o nosso touch repercutiu tanto na sexta-feira, dos camisas 10, né? E o Arrasca ficou no top 5. Mas que se a gente fizesse hoje, ele ficaria talvez algumas posições acima. Já pularia, já iria para a terceira colocação. Porque a gente tá avaliando exatamente o momento de cada um, né? E o momento dele atual é maravilhoso. Atual, né? Um story, 24 horas. Isso. Agora... A gente tem que fazer a avaliação de story. Já mudou tudo, já mudou tudo. Hoje esquece. E ele mereceu isso? O jogo... Então, eu vou repetir ali. O jogo foi muito tranquilo para o meio-campo do Flamengo. O meio-campo do Flamengo não me pareceu ser incomodado pelo meio-campo do Grêmio. O Arrascaeta, ali atuando por dentro, foi muito bem. Tava... Sério... O que o Grêmio não conseguiu achar, por exemplo, ali o Cristaldo na tentativa, o Edenilson, de achar atrás dos volantes, né? De ficar ali no entre-linhas, que falam, mas enfim, atrás dos volantes fica uma situação mais tranquila. O Arrascaeta foi encontrado o tempo todo. Então, na zona que ele oferece mais perigo, ele estava tranquilo para pensar o jogo do Flamengo. E aí foi fluindo a partida como um todo. Eu até estava pensando o seguinte, Mari, viu, Marra? Quando a gente fizer aquela conta assim, no mês de... Que mês a gente tá? Abril. No mês de abril, o Flamengo fez tantos jogos para falar do desgaste, a gente nem conta a partida de ontem. Porque parece que o Flamengo nem fez força, nem se desgastou para conseguir uma vitória, onde normalmente os times, para conseguirem vitórias, né, jogando contra o Grêmio no Sul, precisam se esforçar muito. O Flamengo parece que naturalmente fez acontecer. Mas assim, desculpa só, Marra. Eu acho que isso diz talvez o Flamengo, que ele há muito tempo é forte, mas é sobre o Grêmio ter talvez enfraquecido nessa conversa, né? O Grêmio está num processo claro de transição, de comando técnico e também do grupo de jogadores, né? Agora, é isso, né? O Flamengo não tem nada a ver com isso, cada um com seus problemas, fez um gol muito cedo e depois, sim, poderia ter tido aquele lance do pênalti. Isso poderia talvez complicar a partida. Eu não vi, né? Eu não vi o pênalti, né? Eu não vi a bola entrando, tudo. Não tem como eu falar. Eu acho que poderia complicar a partida. Mas, assim, a gente já está em 2 suposições. Sim. Aí já está querendo demais. O Flamengo colocou melhor a bola no chão, o Flamengo se protegeu melhor. Tá vendo as finalizações? Aí o Pavon é de fora da área. Agora, observe esse lance aí, ó. Agora, tem 4 jogadores do Flamengo chegando e tem 2 do Grêmio. É parecido com o gol que o Grêmio fez contra o Atlético Grau, mas um pouquinho lance antes, o Wagner Leonardo estava sozinho contra 2. O Grêmio tem tido muitos problemas estruturais de time, com a bola, sem a bola. O Flamengo e o Arrascaeta tomaram proveito disso. E essa liberdade que a gente viu com a Arrascaeta não foi única, principalmente no segundo tempo. E eu acho que até diminui o barulho do pedido de pênalti. Também porque, acho. Assim, tem jogos que são assim... o Quando time muito teve parelho. Tava 1-0, aquele semana pênalti... passada o Palmeiras Sport,
Isso. E sai aquele lance polêmico no último minuto e talvez o jogo não fosse para uma vitória de um dos lados. Tudo bem que ainda por ser no último minuto te dá menos margem de uma reação, mas quando um time, por exemplo, tem lá um pênalti para ser marcado no primeiro tempo, ou até mesmo no início do segundo tempo. Aquele pênalti poderia ter mudado, porque depois o time ainda tentou e não sei o que, e se tivesse feito. A verdade é que o jogo não mostrou que o Grêmio, se tivesse feito, teria segurado o Flamengo. Eu acho que... Acho que colocaria uma pimenta maior no jogo, talvez mais motivação. Mas não acho que o torcedor hoje fala assim, sem aquele pênalti, não dá nosso jogo, sabe? O torcedor do Grêmio, obviamente, está irritado com a derrota em casa, mas é aquilo assim também. Não é do jeito que você falou mesmo. Jogamos para conseguir o empate ou aquele pênalti mudaria a história do jogo, realmente. Não mudaria pela forma que se apresentou o jogo. O Grêmio mal conseguiu ficar com a bola. Isso já é uma coisa que a torcida do Grêmio está reclamando há bastante tempo. E ontem deu para ver claramente. O Grêmio não consegue ficar com a bola. O meio-campo do Grêmio, mesmo ontem com o Cristaldo tentando ali, aí rolou uma inversão, porque o Cristaldo começa aberto, o Edenilson começa centralizado, e aí ficou muito nítido que isso não iria dar certo, e aí o Quinteiros pediu para rolar essa inversão. O Edenilson abriu, o Cristaldo foi um pouco mais para dentro, mas as coisas não estavam funcionando porque a pressão do Grêmio, para mim, era completamente descoordenada. Subia o Bright White correndo igual um doido de um lado para o outro sozinho, aí os meio-campistas do Grêmio subiam um pouco e tal, o time do Flamengo tocando a bola para um lado. Tipo, vem aqui, vem tentar pegar a bola. E aí tu tem Pulgar, tu tem o De La Cruz, tu tem o Léo Ortiz, tu tem o Léo Pereira, tu tem o Alexandro, que são caras que têm muita qualidade com a bola no pé e não se assustam. O Felipe Luiz, ele até falou isso na coletiva, que ele não pede para o time dele ir atraindo o adversário e ficar tocando para trás, não. Ele pede pro time ir pra frente, a progressão que ele falou. Só que os caras têm tanta confiança, têm tanta qualidade, que eles vão tocando a bola justamente pro time adversário pressionar e os jogadores de frente terem um pouco mais de espaço para jogar. E até ditar o nível de intensidade que eles colocam, que é isso, de nem parece que teve desgaste, porque você consegue, deixa eu respirar aqui, deixa eu acalmar o jogo, deixa eu equilibrar o jogo. O Gerson sai logo no início do segundo tempo. O Gerson saiu logo no início e entrou o Plata. Sabe que eu ainda nem tinha elaborado sobre isso, mas me chamou a atenção essa situação do Edenilson, que a gente conhece o Edenilson há muitos anos. Desde o Sul, passando pelo Corinthians, e aí Inter, Atlético e agora o Grêmio, né? O Edenilson, a gente no Brasil, a gente sabe que ele era muito bom como um lateral pela direita, como um marcador pela direita. Ele chega muito bem na área, mas ele de 10, ele não você não está explorando o melhor dele. E se você centralizar um pouco mais o Cristaldo, você pode talvez tirar do Cristaldo algo melhor do que botar o Cristaldo para correr para o lado de campo. Mas essa é necessariamente a visão que tem o Quinteiros do Edenilson? Não. A gente não sabe como ele tem treinado e a gente não sabe qual é o conhecimento prévio dele. E esse é um problema. Quando você contrata alguém de fora, assim, não necessariamente o cara tem que comprar todas as suas ideias. Ele precisa treinar e ver. Ah, não, mas o Edenilson foi lateral, jogou no Corinthians. O Edenilson... Sim, tá bom, mas hoje, na idade dele, talvez eu prefira ele mais adiantado. E aí a culpa é só do treinador, entende? Se você contratou o cara com a cabeça dele. Sim. Com a forma que ele treina e tudo mais. E ele está há 3 meses aqui no Grêmio. Esse período, como é que você avalia? Assim, é um período onde ele ainda precisa... período muito difícil, Bruno. Muito difícil. Para ele, para o Grêmio... Curto para ele, assim, mas no sentido de ainda ser curto para ele conseguir entender onde ele está e aplicar isso no campo? Então, mas aí, por mais que alguém tenha falado, feito uma reunião, um jantar, e falado, não, o contrato é de sei lá quanto tempo... Ele sabe que ele está indo no futebol brasileiro. E o futebol brasileiro não perdoa muito. Eu acho que o Grêmio já esteve num campeonato estadual melhor em alguns momentos. Já deu a sensação de estar melhor em alguns momentos. No comecinho, lembra? Lembro. Mas aí era aquela história era bonito, do nível de dificuldade. Mas aí chega no Juventude, tem dificuldade. Chega no Inter, tem dificuldade. Na Copa do Brasil. As duas vezes. Então, eu tenho um ponto, eu falei com o Bruno ali, quando a gente estava falando do debate. Desde o ano passado a gente conversa sobre isso e isso está na minha cabeça. Quando eu olho para o elenco do Grêmio, eu também não vejo grandíssimos jogadores. Do sentido de o Grêmio está para brigar pelo quê?
Porque quando eu olho aqui, o Bright White toma um cartão amarelo. Quem que vai ser o cara para fazer gol do Grêmio? Você não tem mais um Luiz Soares, que era o cara que resolvia tudo. Aí você vai ver, eu tava pegando aqui exatamente todas as opções. Claro que você tem jogadores que têm entrado bem, enfim. O Arezzo, às vezes, fazendo gols. Arezo, Monsalvo, jogadores. Mas eu não olho para esse elenco e olho para uma escalação que tem, às vezes, o Pavon, que é um jogador que está sendo vaiado pela torcida, jogo sim, jogo também. Não se firma, um cara que corre, chuta, enfim. Aí você tem um Bright White, o Edenilson nessa posição ali, você não tem um camisa 10. Tem um Cristaldo, que é um bom jogador, mas assim, pra mim, eu não acho que é um... Tem pouco âncora. Que não jogou as finais. Pouco âncora. Sabe? Eu não acho... Só pra te falar em relação... Não sei se tem esse peso, né, de um elenco... A defesa do Grêmio tem diversas questões. Sim. Não olha pra defesa do Grêmio e fala, caramba, agora está protegido. Sim, trocou todo mundo, né? As laterais mudando, agora chegando o Jeromel Marlon. aposentou o Kahneman machucado, né? Acho que o Kahneman volta agora ainda. Em relação ao posicionamento do Edenilson, o que me assusta até assim, pelo que a gente viu do Edenilson, mas aí é conhecimento nosso de acompanhar o Edenilson aqui no futebol brasileiro. Pelo que vem fazendo o Quinteiros nesses poucos meses de trabalho aqui, ele enxerga o Edenilson como um ponta-direita. E, para mim, também, o Edenilson não vai funcionar como ponta-direita. Porque sem a bola dele vai ser... Ele não vai funcionar. Não vai ser o cara que vai dar o tapa, por exemplo, vai chamar num contra um, vai dar o tapa na linha de fundo. Até o João Pedro faz mais isso que o lateral do que ele. Eu sempre vi o Edenilson como um 8. Aquele cara, pode ser um segundo ou terceiro volante que chega na área. E foi assim que, para mim, ele foi se destacando por dentro, mas pelo lado direito, de chegada na área. Mas ele foi lateral por muito tempo. Sim, mas de chegada na área junto com o lateral, por exemplo. E aí, potencializando os laterais que jogam ao lado dele. O próprio João Pedro, que chega bastante na área. Eu não vejo o Edenilson como ponta, mas a forma que o Quinteiro vem utilizando o Edenilson geralmente é assim, mais aberto. Eu não consigo concordar com isso. Ô Jailson, desde que chegou o Felipe Luiz, quando foi questionado qual era o estilo de jogo, ele falou, eu vou fazer um time jogar da maneira que satisfaça o torcedor. Sim. Ele já consegue isso? Consegue há bastante tempo. Quando o torcedor ontem viu o jogo, 2-0, ele se sentiu representado? Então, tem uma diferença porque a torcida do Flamengo, em determinados momentos, reclama de barriga cheia, né? Isso. Reclama... Porque eu vi gente falando que foi 2-0, mas não tinha essa de descansar, tinha que ter sido 4-5. Foi a segunda derrota do Felipe Luiz na semana passada e já estava aquele burburinho todo. Mas tem a diferença também de você, mesmo jogando fora de casa, tem essa questão, né? Você está jogando fora, você não está jogando no Maracanã. Se fosse no Maracanã, por exemplo, 1-0 cedo, com aqueles toques laterais, provavelmente teria reclamação. Entendi. Teria reclamação, tipo, vai pra cima, faz mais gols. Mas jogando fora de casa eu consigo entender. E em relação a agradar a torcida, acho que desde do ano passado, assim que ele assume, a diferença do estilo de jogo do Felipe Luiz pro estilo de jogo do Tite, de ter a marcação alta, de ter o time em cima do adversário, troca de posição, tirar aquele atacante de referência, botar a dupla no ataque, acho que... Mas aquela diferença considerável. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações, então, do Flamengo. O Mengão que venceu o Grêmio por 2-0. E nesse momento o Flamengo está, sabendo aonde? Na liderança do Campeonato Brasileiro, meu amigo. É isso mesmo. O Flamengo está na liderança do Brasileirão, tem 7 pontos, juntamente com o Palmeiras, que também tem 7 pontos. Agora, olha só. A próxima partida do Flamengo será nesta quarta-feira, no dia 16, né, na quarta-feira, às 9h30 da noite, o Flamengo enfrenta o Juventude. E o Juventude, nesse momento, está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. 3 partidas, 2 vitórias e 1 derrota. Então vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Forte abraço, a gente se vê no próximo